Olá, meus amores, Tia Cananda aqui, hoje para dar início ao capítulo 5, tá certo? A aula passada a gente terminou o capítulo 4 e hoje nós vamos dar início ao capítulo 5. Vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre células, tá bem? Capítulo 5, célula, unidade fundamental da vida, parte 1. E a parte 2 a gente vai ver no segundo bimestre, tá bem? Vamos lá iniciar agora. Vamos falar um pouquinho sobre as características da membrana plasmática. Nesse capítulo, nós iremos focar somente na membrana plasmática. O citoplasma, o material genético, o núcleo, vai ficar para o capítulo 6, tá bem? Vamos lá dar início. Bom, vamos lá iniciar. Falar um pouquinho sobre a constituição das células. Nós vimos no capítulo 4, na aula passada, que o nosso corpo ele é basicamente uma máquina. E uma máquina vai ter várias partes. E a unidade mais fundamental dessa máquina, do nosso corpo, é a célula. Então, a célula ela é a menor parte capaz de formar um corpo de um ser vivo. E vão existir dois tipos de células, que são as duas células. No caso, nós comentamos sobre duas células, que foram as células procarióticas e as células eucarióticas. Mas, professora, geralmente essas células elas são microscópicas, elas são muito pequenas. E só foi possível nós conseguirmos estudar as células por conta do microscópio. Com o uso de lentes, foi possível realizar o aumento dessas células para a gente conseguir estudar. Então, ele permitiu que nós conhecêssemos as principais estruturas de uma célula, que nós comentamos na aula passada. As três principais estruturas de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Mas, professora, não seria o núcleo? Não. Por quê? Porque na célula procariótica não vai ter núcleo, não vai ter carioteca. Então, o material genético fica disperso, ele fica solto, ó, como vocês podem ver aqui. Na célula procariótica, o material genético ele vai ficar solto, ele vai ficar meio que bagunçado no citoplasma. Já na célula eucariótica, ela vai possuir núcleo. Então, o material genético ele vai ficar organizado, tá bom? Então, essa é uma das principais características de uma para outra. Nesse capítulo, nós iremos falar basicamente apenas da membrana plasmática, como eu já até havia comentado. O citoplasma, material genético e núcleo só vai ser no capítulo 6, no segundo bimestre, tá bom? Então, nesse aqui, no capítulo 5, nós iremos falar sobre algumas características, algumas funções da membrana plasmática, tá ok? Basicamente, toda célula ela vai possuir uma barreira. Essa barreira ela vai proteger, ela vai isolar a parte interna, que é a parte de dentro, da parte externa, tá certo? Nisso, quando a gente pega a membrana plasmática, ela vai ser uma película que vai revestir externamente qualquer tipo de célula. Então, essa partezinha roxinha que a gente está vendo do lado de fora é a chamada membrana plasmática. Ela parece uma pele, ela vai recobrir a célula. Pode ser célula animal, célula vegetal, qualquer tipo de célula vai possuir a membrana plasmática como um tipo de proteção, tá certo? E com o desenvolvimento da microscopia, como a gente havia falado, essa estrutura ela pode ser observada com muita precisão. Nisso, no ano de
1972, criaram um modelo que é chamado de modelo do mosaico fluido da membrana, que a gente vai já mostrar para ele, que eu vou já mostrar ele para vocês, no caso, para a gente falar um pouquinho sobre, tá bem? Mas, professora, uma das funções da membrana plasmática, por exemplo, a membrana plasmática, ela vai separar o meio intracelular do meio extracelular. No caso, vai separar a parte interna da parte externa. Ela também vai proteger a célula. Como ela reveste a parte exterior da célula, ela vai proteger aquele local. E também ela vai realizar a chamada permeabilidade seletiva, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Vamos lá agora dar continuidade. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, pronto. Como eu havia comentado com vocês, no ano de 1972, o modelo da membrana plasmática ele foi sugerido. Como havia a microscopia, a questão do microscópio, eles foram estudando a membrana plasmática e eles sugeriram um modelo, que é o mais aceito. Foram dois pesquisadores, o Singer e o Nicholson. Eles sugeriram esse modelo, que ficou conhecido como modelo do mosaico fluido, tá certo? Mas, professora, por que esse nome? Porque a parte das membranas, elas parecem um mosaico. E o fluido, porque ela é uma estrutura dinâmica. As estruturas, elas vão ficar se locomovendo. Tipo, as proteínas, que é essa parte azulzinha aqui, elas são móveis. Então, elas ficam se movendo na membrana plasmática, tá certo? Mas entendendo um pouquinho da membrana plasmática. Vocês estão vendo essa estrutura? E essa estrutura, ela está aqui na membrana plasmática. Primeiro, vão ter duas estruturas na membrana plasmática. Eu tenho os fosfolipídios, que no caso eu vou ter uma bicamada fosfolipídica. Eu tenho essa camada e eu tenho essa camada, tá certo? Mas, professor, o que é que vão ser esses fosfolipídios? Eles vão ser moléculas anfipáticas. Mas, professor, o que é que vai ser isso? Eles vão possuir uma parte da molécula que é hidrofílica e a outra parte vai ser hidrofóbica. Mas, professora, o que é que quer dizer isso? Pelo amor de Deus. Vamos pegar essa estrutura aqui para a gente estar comentando. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para vocês. Pronto. Vamos lá. Essa parte de cima, tá certo? Ela vai ser a parte hidrofílica. A parte hidrofílica, eles vão gostar de água. Eles têm uma afinidade com água. Então, eles vão ficar na parte extracelular. Eles vão ficar na parte de fora. Eles vão ter contato com o líquido, com a água, fora da membrana plasmática. Já essa parte aqui, ela vai ser a parte hidrofóbica. Eles não têm contato com a água. É como se eles não gostassem de água, como se eles tivessem fobia. Então, vai ser essa parte de dentro. Então, os fosfolipídios são moléculas que possuem uma parte hidrofílica, que tem afinidade com a água, e a outra parte é hidrofóbica. Elas vão ter medo de água, tá bom? E também tem a proteína, bem aqui. Na membrana plasmática tem diversos tipos de proteína, tá bom? E elas vão se distribuindo ao longo da membrana plasmática, tá bem?
Às vezes, nós começamos a se perguntar de por que a membrana, basicamente, ela aparenta ser simples, mas ela vai ter tantos detalhes. A gente pode ver que a composição da membrana plasmática, ela vai se diferenciar por conta que, a todo momento, a célula ela vai realizar trocas com o meio em que ela esteja. Nisso, vai ser realizada a chamada permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ela vai selecionar tudo que entra e tudo que sai da célula. Então, ela vai selecionar substâncias que entram e saem da célula. Esse papel é um papel extremamente importante, porque ela vai selecionar as substâncias que ela precisa. E assim, ela vai evitar de perder substâncias que são necessárias para o seu corpo. Então, ela sabe como realizar essa troca. Tudo que não tem necessidade, ela pode deixar sair. E tudo que ela vai precisar para realizar algum tipo de processo ou alguma função, ela vai deixar entrar, tá certo? Então, esse processo é chamado de permeabilidade seletiva. Essa seleção das substâncias é conhecido como permeabilidade seletiva. A gente pode ver aqui nessa fotinha, ó. Esses pontinhos verdes, deixa eu trocar aqui a cor. Esses pontinhos verdes são as moléculas que estão saindo, são as substâncias que estão saindo da membrana plasmática. E esses rosas são as substâncias que estão entrando na molécula. E, professora, o que são essas partes aqui que eu tenho de vermelho e de azul? São as proteínas. Exemplo, essa aqui vermelha vai ser a proteína transportadora da molécula que está saindo. Ela vai transportar essa molécula que vai para o meio externo, para o meio exterior. E já essa azul, ela vai ser uma molécula, também ela vai ser uma proteína transportadora, mas agora a substância ela está entrando na célula, tá bom? Se eu pegar as células vegetais, deixa eu colocar aqui. Nas células vegetais, essa parte aqui de fora é conhecida como parede celular. Essa parede celular ela é encontrada em algumas células vegetais e ela vai ser um revestimento bastante resistente. E ela vai ter a função de oferecer a resistência e a sustentação para esse meio, tá certo? Agora nós iremos falar um pouquinho sobre alguns processos de troca que vão acontecer entre a célula e o meio externo, a parte de fora, tá certo? O processo de troca entre o meio intracelular, a parte de dentro, e o meio extracelular, a parte de fora, podem acontecer de 3 formas diferentes. Pode acontecer, vamos lá. Pode acontecer o processo de difusão e também o processo de osmose. Pode acontecer o processo de bomba de sódio e potássio e também a chamada endocitose e exocitose. Mas, para a gente começar a entender esses processos, primeiro eu tenho que explicar para vocês alguns conceitos, algumas palavrinhas que vocês vão precisar entender para a gente passar para os processos, tá certo? Eles são processos fáceis, só que antes vocês precisam entender alguns conceitos, tá bom? Vamos lá começar. Deixa eu passar aqui, vamos lá. Primeiro, os 2 conceitos que nós veremos agora. Nós temos o soluto e o
solvente. Professor, o que é que vai ser um, o que é que vai ser o outro? Quando eu falo de soluto, eu estou falando da substância que pode ser dissolvida pelo solvente. Então, o soluto ele vai ser dissolvido em um solvente. Já o solvente é a substância utilizada para dissolver o soluto. Deixa eu colocar uma imagenzinha. Vamos lá. Imaginem que eu tenho água como solvente e eu tenho sal, por exemplo, como soluto. Eu não vou pegar o soluto e não vou colocar na água para dissolver. Quando eu dissolvo o sal na água, eu vou ter a minha solução. Se eu perguntasse para vocês, tia, aqui, vamos supor, eu tenho água e açúcar, por exemplo. O açúcar vai ser o meu soluto, porque é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. O açúcar ele pode ser dissolvido pela água, não pode? Então, o meu soluto vai ser o açúcar e o solvente vai ser a água. O solvente é a substância que vai dissolver o soluto, tá certo? Vamos lá agora para outros conceitos, tá bem? Vamos aqui primeiro no de concentração. Professora, a concentração vai ser a relação entre a quantidade de soluto dispersa que está contida num solvente. Vamos aqui para o exemplo. Nesse exemplo, eu tenho o famoso suco de laranja, eu tenho pó de refresco. Aqui no caso, o refresco vai ser o meu soluto, porque ele vai ser dissolvido no solvente. E quem vai ser a água? Desculpa. Quem vai ser o solvente? Vai ser a água, porque o solvente vai dissolver o soluto. Quando a gente fala em concentração, por exemplo, quando a gente está fazendo um suco ou um café, quando eu falo que naquele suco ele está muito forte, eu estou querendo dizer que ele está muito concentrado. Deixa eu mudar aqui. Que ele está muito concentrado. Aquela minha solução, que é o meu suco, ela ficou muito forte. A gente tem essa mania de falar no nosso dia a dia. Esse suco está muito forte, esse café está muito forte. Mas, quimicamente, eu falo que aquela solução está muito concentrada. E também, quando a gente fala a questão do suco ou do café estar fraco, é porque aquela minha solução está menos concentrada. Mas, professora, quando eu tiver uma solução muito concentrada, a minha solução muito concentrada é porque eu tenho mais soluto do que solvente. E quando eu tenho uma solução menos concentrada, é porque a quantidade de solvente está maior em relação ao soluto, tá certo? Então, por isso que a gente fala que uma solução está forte ou está fraca. Mas aqui a gente vai ter que usar o termo de uma solução muito concentrada ou mais concentrada e de uma solução menos concentrada, tá bom? E em outros conceitos que nós precisamos entender, vamos lá. A questão do conceito do hipertônico. Professor, o que é que vai ser o hipertônico? Quando possui uma maior quantidade de soluto por unidade de solvente. Quando eu tiver uma concentração, quando eu tiver uma maior quantidade de soluto em relação ao meu solvente, por unidade de solvente, eu vou ter um meio hipertônico, tá certo? E quando, deixa eu colocar outro. E quando eu tiver o meio hipotônico, é porque possui menor
quantidade de soluto por unidade de solvente. Já vai ser o contrário. E, professora, quando eles estiverem na mesma concentração, os dois? Quando eu tiver a mesma concentração dos dois, tanto de soluto quanto de solvente, quando a concentração ela for semelhante, eu tenho um meio isotônico. Vocês podem estar observando aqui nessa figura ao lado. Aqui eu tenho um meio hipotônico. No meio hipotônico, eu tenho uma menor quantidade de soluto por unidade de solvente. Então, eu vou ter maior quantidade de solvente. Já na isotônica, a concentração dos dois é semelhante. E na hipertônica, vai possuir uma maior quantidade de soluto por unidade de solvente, tá bom? Então, ela vai ficar encolhida, porque ela tem uma maior quantidade de soluto. E o solvente, não tanto, é pouco. Professora, aqui ela fica inchada porque ela vai ter uma quantidade maior de solvente e uma menor quantidade de soluto, tá bem? Vamos aproveitar agora e fazer uma questãozinha de vocês de casa, que a tia acabou de falar sobre a questão do modelo do mosaico fluido, tá bem? Ele pergunta aqui, ó, de acordo com o seu conhecimento, para quem quiser realizar logo, é só colocar na página 79, tá bem? De acordo com o seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, marque a alternativa em que estão indicados corretamente os nomes das moléculas abaixo. Então, no número 1, ele quer saber qual é o nome dessa parte, no caso dessa daqui, ó, que a tia comentou com vocês. E também ele quer saber o nome dessa parte, tá bem? Item A, fosfolipídio e glicocális. Item B, proteínas e fosfolipídios. Item C, fosfolipídios e proteínas. Ou item D, proteínas e glicocális. Vamos lá. Na primeira, no item 1, lembram que essa parte é chamada de fosfolipídio, que a tia falou que os fosfolipídios tem uma parte da molécula que tem medo de água, que não tem tanta afinidade com a água, e outra já tem uma afinidade com a água. Então, essa parte, essa bicamada, tanto em cima quanto embaixo, são chamadas de fosfolipídios. E essa parte roxinha, tanto essa, vai ser conhecida como proteínas. São as proteínas que podem transportar as moléculas para o meio externo ou para o meio interno, tá certo?